Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, eu sou químico da Tirreno e hoje a gente veio aqui falar com vocês sobre fluido de freio. O que é DOT 4LV? Será que fluido de freio eles também têm algum tipo de norma que eles seguem? Fiquem por aí que vocês vão acompanhar. Agora, como saber se o fluido de freio ele é um fluido de freio de qualidade? Como saber se o que você está comprando para colocar na sua oficina, para trocar no seu carro, é um fluido que atende à necessidade do seu veículo? Bom, como a gente está falando de Brasil, nós temos dois tipos de normas, digamos assim, que nós temos que atender. Uma delas é a ABNT 9292, que é uma norma destinada para fluidos de freio. Para que a gente atenda e seja certificado por essa norma, a gente tem que passar por mais de 80 ensaios. Em uma outra situação, nós temos também o Inmetro. O Inmetro, para que nós possamos ser regulamentados, receber o selo do Inmetro para o nosso produto, a gente tem que passar por 5 ensaios. Ou seja, o Inmetro controla 5 ensaios, o Inmetro realiza 5 ensaios do fluido de freio e o ABNT ela realiza 80. Então, eu quero convidar vocês a se atentarem ao que tem no mercado, se atentarem ao que está sendo vendido. Porque não é porque um produto ele tem o selo do Inmetro que ele passa pelos 80 ensaios que a norma nacional exige para que um fluido seja de boa qualidade. Agora, eu falei para vocês inicialmente que a gente faz mais de 80 testes no fluido de freio para garantir que ele atenda às necessidades da norma nacional. Fala é fácil, agora eu quero mostrar para vocês os ensaios na norma, os mais de 80 ensaios que são realizados para que o seu fluido de freio, o fluido de freio que você vai colocar no seu carro, ele atenda às necessidades do seu veículo. Então, nessas 4 primeiras páginas que tem aqui, elas são os ensaios necessários para atender ao que a ABNT 9292 pede. Nessa ficha, ao lado, é uma tabela onde mostra 5 ensaios que o Inmetro realiza para garantir que o produto que você está colocando no seu veículo atenda às necessidades do seu carro. Então, sim, é necessário que você atenda aos ensaios do Inmetro, mas é necessário que a empresa que está formulando o produto atenda também ao que a norma 9292 pede. Dentre alguns ensaios que nós consideramos importantes, que a ABNT ela atende, mas o Inmetro não, são esses 3 principais. Primeiro, eu vou pedir para o Fuji mostrar para vocês aqui, é um teste de corrosão. Nós colocamos o fluido dentro desse copo com um conjunto de lâminas a serem testadas em cima de uma borracha SBR. Nós fazemos todas as medições, tanto das lâminas quanto da borracha, antes do teste e depois do teste. Agora, por que é importante que o teste de corrosão seja realizado? A gente precisa ver se o sistema ele vai ser corroído pelo fluido de freio ou não. Algumas das lâminas que nós temos aqui, como a lâmina de latão, lâmina de cobre, lâmina de aço, lâmina de ferro fundido, você tem que checar no final do seu processo de ensaio se ela vai ser corroída, porque caso as lâminas sejam corroídas, todo o sistema do seu carro também vai ser. O problema da corrosão dentro do sistema pode acarretar também para o fluido. O fluido ele pode ser contaminado com essa corrosão que pode ser desprendida de dentro do sistema. Vocês sabem melhor do que eu que alguns componentes dentro do sistema de freio eles são feitos de borracha, o próprio flexível. Dentro do próprio cilindro mestre tem borracha. Então, esses ensaios que nós realizamos, como por exemplo esse ensaio sobre borracha, ele vai verificar, por exemplo, se você tem um inchamento da borracha, se ela vai ganhar volume, se a borracha ela vai se tornar mais dura ou não, mais resistente ou não. E tudo isso influencia no desempenho do fluido dentro do veículo. A norma pede que a gente realize alguns testes em 2 tipos de borracha, que é a borracha PDM e a borracha SBR, como essa que está na minha mão. Eu vou fazer um teste, um ensaio de volume aqui para vocês entenderem o contexto. Então, o teste ele é colocado da seguinte maneira, esse é um densímetro eletrônico. Eu primeiro peso a borracha no ar, que nós chamamos assim, taro o equipamento para que ele salve o valor que foi demonstrado no visor, coloco a borracha dentro de um recipiente com água. Depois que isso é realizado, eu obtenho o valor de volume da minha borracha no visor. Esse teste ele é realizado antes da entrada dos testes de ensaio sobre borracha para fluido de freio e realizado depois que o teste sai, para a gente entender justamente o comportamento da borracha. Lembrando, se a borracha ela encolhe, por exemplo, você pode ter um vazamento de fluido de freio dentro do seu próprio sistema. Uma das análises mais importantes que nós consideramos, se não a mais importante que a ABNT ela regulamenta, é a viscosidade cinemática a menos 40 graus. Essa análise em específico o Inmetro ele não realiza.
Esse ensaio ele é importante porque a viscosidade ela é o deslocamento do fluido dentro do seu sistema de ABS. Então, se você tem um fluido que ele atende às especificações da norma, ele vai ser responsivo ao toque do pedal do veículo. Ou seja, o motorista numa necessidade, ele aperta o freio responde da maneira como se deve. Se você tem um fluido onde ele é muito viscoso, por exemplo, você vai ter um problema nesse tempo de resposta e possivelmente ocasionar um acidente com o condutor do veículo. O teste de viscosidade ele funciona da seguinte maneira: nós colocamos uma determinada quantidade de fluido dentro de um tubo de viscosidade, deixamos ele estabilizando por um período de aproximadamente 15 a 20 minutos. Quando você faz isso, você faz com que o fluido que você colocou dentro do tubo ele fique ambientado com a temperatura do banho, ou seja, menos 40 graus. Depois que esse tubo ele está ambientado junto com o fluido na temperatura de menos 40, nós fazemos a leitura do teste. De que maneira isso é feito? Nós soltamos o cronômetro no momento em que o fluido ele toca na primeira marca e paramos o cronômetro na hora que ele toca na segunda. Nós fazemos a conversão do que está no cronômetro para segundos e fazemos a multiplicação pelo fator de correção. Nesse momento, nós pegamos o resultado em 100 Stokes, que é exatamente o que a norma pede que nós façamos, e fazemos um comparativo, é claro, com a especificação do produto. Tem uma novidade para você, reparador e lojista de autopeça. A Tom oferece maquininha, conta digital, cartão pré-pago, aplicativo e também um amigo. Com taxa máxima de 7,44% em 12 vezes com recebimento de um dia útil. Use o cupom Canal da Peça 10 e ganhe 10% de desconto. Garanta agora a sua maquininha Megaton. Falar um pouco para vocês sobre as diferenças dos DOTs. Então, se vocês me acompanharem aqui na bancada, nós temos o DOT 3, o DOT 4, DOT 4 LV, DOT 4 Racing e DOT 5.1. Qual que é a diferença entre cada um deles? Basicamente, a principal diferença, de uma maneira geral, é ponto de ebulição e viscosidade. Se a gente for falar um pouquinho sobre cada um deles, o DOT 3 é um fluido que ele já está caindo um pouco mais em desuso. É um fluido que ele está saindo do mercado. Nós temos o DOT 4, que é um fluido que ele atualmente é muito utilizado por várias montadoras. Nós temos o DOT 4 LV. DOT 4 LV, gente, a Tirreno foi a primeira empresa no Brasil que trouxe esse tipo de tecnologia. É um fluido com baixa viscosidade, ele tem aproximadamente 650, 100 Stokes de viscosidade, enquanto o DOT 4 ele tem por volta de 1.100. Nós temos o DOT 4 Racing, que é para carro de corrida, carro de competição, e o DOT 5.1, que é para carro de performance. Falando sobre segurança, né? E quando a gente fala sobre as diferenças entre DOT 3 e DOT 4. O fluido de freio ele tem uma característica que ele é higroscópico, ou seja, ele absorve muita água, é da natureza do produto. Então, daqui a um ano de vida útil do produto, quando ele estiver no final da vida útil dele, o fluido de freio ele tem uma característica de já ter umedecido demais. Quando isso acontece, o ponto de ebulição do produto, ou seja, o ponto de fervura, ele cai muito. Então, quando você tem a diferença de um para o outro, significa que esse produto umidificado, já nessa situação, no final da vida útil, ele vai ter um ponto de ebulição de mais ou menos 150 graus, enquanto esse DOT 4 por volta dos 170. Ou seja, a margem de segurança do DOT 4 ela é muito maior. Então vamos supor que você está descendo a serra e o seu sistema superaquece, chegando a uma temperatura de 140 graus. Você tem um fluido muito mais seguro, com uma margem de segurança maior, sem contar na viscosidade. Se você tem uma viscosidade menor no seu fluido de freio, o seu tempo de resposta ao toque do pedal é muito mais rápido. Falando ainda sobre a diferença entre DOT 3 e DOT 4, aproximadamente 90% das montadoras elas já não utilizam mais o DOT 3. Eles utilizam ou DOT 4 ou DOT 4 LV, por entender que o DOT 4 ele é um produto mais seguro, um produto mais efetivo para o veículo. Sem contar que a diferença financeira entre um e outro ela é muito pequena, então vale muito mais a pena você gastar um pouquinho mais, mas ficar com um produto mais seguro dentro do seu veículo, que no caso é o DOT 4. Falando sobre os sistemas novos, sistemas ABS, o novo sistema ABS EBD, ele tem os dutos muito mais finos. Daí a importância de você utilizar um fluido de baixa viscosidade para atender a necessidade desse novo sistema. Pensa só, imagina você colocar um fluido super viscoso num duto mais fino. Ele vai te trazer problema na hora que você acionar o pedal do seu veículo.
Então nós orientamos que vocês utilizem um produto de acordo com as necessidades do veículo. Nesse caso, para esse novo sistema ABS, nós orientamos que vocês utilizem um produto de baixa viscosidade, ou seja, um produto LV classe 6. Qual é a vantagem de colocar ele no meu carro ao invés de colocar o DOT 4 normal? Ele oferece uma maior proteção contra corrosão e formação de bolhas. Ele tem uma alta compatibilidade com os materiais do sistema novo de ABS. Ele foi desenvolvido para esse novo sistema de ABS EBD. Ele tem uma melhor resposta na frenagem e uma menor viscosidade em comparação com o DOT 4. Perguntas que sempre recebemos aqui na Tirreno. Posso completar meu fluido de freio? Não, o fluido de freio tem que ser trocado integralmente. Claro, abri o capô do meu carro, vi que o nível está baixo, você pode completar com um pouco de fluido de freio e ir até o mecânico entender por que está acontecendo o vazamento e depois sim, fazer toda a troca e colocar o produto de maneira integral. A gente entende que se você pega um fluido bom, coloca num fluido contaminado, com teor de água alto, você acaba fazendo com que a troca do seu fluido tenha sido feita de maneira irrelevante. Então, para que vocês entendam, o fluido de freio ele tem que ser trocado por completo. Sobre a troca do fluido de freio. Quanto tempo dura o fluido de freio dentro do seu sistema? Bom, a nossa recomendação é que seja feita a troca uma vez por ano. Claro, tem alguns equipamentos no mercado que são utilizados para fazer a averiguação da contaminação por água desses fluidos. Lógico, se você tem uma contaminação por água do fluido de freio, por qualquer motivo, tem que ser trocado anteriormente. A nossa recomendação é para que seja feito durante um ano. Ou você pode verificar no manual do seu veículo o que é indicado pela montadora para que seja realizada a troca. Onde eu devo usar o DOT 4 Racing? Para que ele existe? Bom, o DOT 4 Racing foi desenvolvido pela gente para que o produto ele seja utilizado em carros de corrida, em carros de pista, onde a exigência da temperatura do freio é muito alta. Por isso, o ponto de ebulição do DOT 4 Racing ele é muito maior do que de um DOT 4 normal. Daí você utiliza o produto em carros onde a exigência do sistema de freio é muito maior. Bom, gente, é isso. Ficou alguma dúvida com vocês? Vocês têm ainda alguma pergunta que vocês queiram fazer que não foi respondida no vídeo? Deixem um comentário aqui embaixo. A gente vai responder a vocês cada uma das dúvidas que forem feitas. Nós queremos agradecer ao canal da Peça que vieram na Tirreno mais uma vez para que a gente pudesse levar informação para vocês que estão assistindo o vídeo. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor será a decisão de vocês para colocar produtos bons dentro dos carros de vocês. Sigam o canal da Tirreno no Instagram, @Tirreno_. Lá vocês vão conseguir muita informação sobre produtos. A gente sempre compartilha informações e vídeos que possam ajudar vocês. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Pensou em comprar online? Vem pro canal da Peça. Descubra a melhor forma de comprar online. E faça sua busca do que você quer de modo fácil e simples, com os filtros por veículo, marca, modelo, ano e muito mais. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. Procurando peças? Compre no Canal da Peça, o maior shopping de peças do setor automotivo. Conheça também o nosso blog e nossas redes sociais. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.